Olá, está começando o Opinião Pernambuco. Eu sou Ariana Pacheco, originalmente apresentadora do programa de rádio Conexão UFPE, mas a partir de hoje também vou estar aqui no Opinião colaborando. E o nosso tema são as bibliotecas comunitárias e a importância desse espaço em um país como o Brasil, que, segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, tem aí somente um pouco mais de 6.000 bibliotecas espalhadas pelo território nacional. E quem conversa comigo sobre esse tema hoje é Cida Fernandes, coordenadora do programa Direito à Leitura do Centro de Cultura Luiz Freire, e Stefano Farias, mediador de leitura da Biblioteca Comunitária Caboclo Girassol e articulador da Releitura, Bibliotecas Comunitárias em Rede. Só lembrando que o Opinião Pernambuco vai ao ar também de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, na Rádio Universitária FM 99.9 e Rádio Paulo Freire AM 820. Cida e Stefano, antes de mais nada, assim, sejam bem-vindos ao Opinião Pernambuco. E para a gente começar essa nossa conversa sobre bibliotecas comunitárias, Stefano, eu pensei da gente falar um pouquinho sobre o que é esse espaço, o que é uma biblioteca comunitária, como é que ela se caracteriza. Então, Ariana, as bibliotecas comunitárias, né, elas nascem da necessidade, né, que as comunidades têm de promoverem o acesso à informação, né, o acesso à cultura escrita. A gente sabe que, historicamente, né, nas periferias, o espaço que é reservado às periferias é o do não acesso, né, infelizmente. E o poder público, muitas vezes, ele não garante, né, o acesso à cultura, o acesso à literatura, aos livros. Então, as comunidades, elas muitas vezes acabam se mobilizando, né, na maioria dos casos, né, de surgimento de bibliotecas comunitárias. Essas comunidades, elas se organizam isso através de coletivos que existem ali naqueles territórios, ou até mesmo moradores que se organizam, né, e constroem esse espaço, né? Esses espaços acabam surgindo de maneira precária, né? Mas ao longo do tempo a gente vê que as pessoas que compõem esse equipamento acabam se aprimorando, acabam se apropriando e tornando esse espaço, de fato, um espaço de promoção do acesso ao livro, do acesso à literatura, do acesso à cultura escrita, né? A cultura no geral. Então, esses espaços eles surgem a partir dessa necessidade, né? De promover esse respiro cultural dentro das comunidades, dentro das periferias. Cida, você é uma das autoras da pesquisa O Brasil que Lê, Bibliotecas Comunitárias e Resistência Cultural na Formação de Leitores, né, que foi realizada aí em articulação com o Centro de Cultura Luiz Freire e a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. E nela, vocês fazem um levantamento assim muito interessante, né, de bibliotecas comunitárias aí espalhadas ao redor do Brasil. E a partir desses resultados, Cida, eu te pergunto, normalmente, quem são as pessoas que fazem a biblioteca e quem são também as pessoas que frequentam a biblioteca? Pronto, veja, primeiro, essa foi uma articulação da Rede Nacional com o Centro Luiz Freire e duas universidades, né, a Federal a Unirio, pelo Grupo de Pesquisas em Bibliotecas Públicas, e pelo CEL, aqui da Federal de Pernambuco. E o objetivo da gente era justamente a gente entender como era que isso surgia, porque o Centro Luiz Freire é parceiro da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que nesse universo da pesquisa, na época, 65% do total de 123 bibliotecas que a gente pesquisou. Então, geralmente, as bibliotecas surgem dessa maneira que o Stefano falou. São grupos, são pessoas, são indivíduos, muitas vezes sozinhos, outras vezes com apoio de agentes externos. Então, outras organizações privadas, sem fins lucrativos, universidades. E a centralidade no surgimento é para tapar um buraco que o Estado não cumpre.
né? E aí tem dois movimentos que a gente percebeu. Um, que são as pessoas preocupadas com a educação das crianças, então um espaço para estudo, um espaço para pesquisa, né, escolar, e outro é o movimento juvenil, jovens que percebem que a leitura e a apropriação da língua escrita é um empoderamento. Então são esses dois movimentos. E nesses dois movimentos, à medida em que esse espaço vai se consolidando, vai criando raízes com a comunidade, vai dialogando com esses moradores que são criados por moradores e vão dialogando e aprofundando laços com moradores. É isso que o Stefano disse, vai se apropriando e vai percebendo que não é só isso esse equipamento é um equipamento também de defesa de direitos. Então ele passa a ser um lugar de encontro da comunidade, passa a ser um lugar de debate. Aqui em Recife a gente tem uma experiência chamada Papo de Mulher, que foi uma demanda das mulheres do Alto José Bonifácio, das mulheres da periferia aqui de Olinda, que precisavam de um espaço que elas iam conversar com as mediadoras sobre a violência doméstica, sobre os conflitos da vida pessoal. Então, a gente percebeu a importância. Então, se criaram grupos para conversar com as mulheres sobre o que é ser mulher nesse mundo e o que é ser mulher nesse contexto de uma política nefasta, de uma necropolítica que agravou muito mais a situação, sobretudo das mulheres, das meninas, né, e da população negra e periférica, que é onde essas bibliotecas estão. Então, não sei se eu lhe respondi, mas em essência é isso. Ela surge com uma natureza, e como Antônio Cândido disse que a literatura é um direito humano, porque ele nos humaniza e nos empodera, à medida em que isso vai acontecendo, vão se ressignificando também as condições de funcionamento e gestão desses espaços. Desculpa que eu exagerei na resposta. Não, tá ótimo. Stefano, qual o papel, assim, na verdade, qual o impacto que a gente consegue ver das bibliotecas comunitárias na formação de leitores? Nós temos um público muito presente das escolas, do entorno, né, das bibliotecas, que são geralmente aqueles alunos ali que a gente acaba atendendo no contraturno escolar, né? E a gente acaba percebendo que, por mais que a escola ela se esforce, né, no trabalho de formação de leitores também, né, por mais que as professoras e professores estejam sempre na fronte do incentivo à leitura em suas uma certa dificuldade, né, de muitas crianças e muitos adolescentes quando chegam ao nosso espaço, né? A gente tem uma realidade muito precária das bibliotecas escolares, né? Muitas vezes as bibliotecas escolares são espaços utilizados para outros fins, não a sua finalidade primordial, que é promover ali, né, o acesso a leituras, atividades com a literatura. E aí, quando as crianças e os adolescentes eles se deparam com a biblioteca comunitária, a gente observa, né, um encantamento muito grande, né, pois é um equipamento novo para eles, apesar de existir na escola. Então, eles chegam com certas dificuldades, até mesmo de manusear o livro, né? Às vezes a gente se depara com essa dificuldade e a dificuldade na própria leitura. Então, a partir das mediações de leitura, né, que é um dispositivo muito importante que a gente tem na nossa programação, a partir dessas mediações de leitura, as leituras ao pé do ouvido, as rodas de leitura, leitura em grupo, a gente observa uma evolução, né, muito grande desses alunos, né, dessas crianças e desses adolescentes no manuseio do objeto livro e até mesmo na leitura, né? Começam a fabular, começam a dar vazão à imaginação. Então, a gente observa essas melhoras, né, que são bastante significativas quando a gente começa. E sem falar nas crianças, né, da própria comunidade que estão ali, que a gente sabe que muitas vezes não vão à escola, né? A biblioteca acaba funcionando como essa fortaleza mesmo, né? A gente acolhe essas crianças que muitas vezes não têm acesso ao brincar, não têm direito ao brincar, como o Cida falou. A biblioteca comunitária hoje é um espaço onde a gente
proporciona, né, o acesso aos outros direitos. Então, se tratando da infância, a biblioteca comunitária também tem se preocupado com esse direito à brincadeira, né, com a coisa lúdica, né, que a literatura ela proporciona. Então, os impactos, né, dentre outros, que se for falar aqui a gente vai passar, né, todo o encontro, mas eu acho que esses são os mais visíveis, sabe? Então, é isso. Cida, antes de a gente ir para um intervalo, teve uma coisa que Stefano falou, que é essa questão desse contato com o livro, né? Esse objeto livro. Pegando um pouquinho essa ideia, de certa forma, existe uma visão do livro como algo que é muito distante, né? Algo que é muito, assim, sacralizado um pouco. Como é também, Cida, que as bibliotecas comunitárias mudam essa visão desse objeto livro? Olha, eu acho que na pesquisa a coisa que ficou mais forte e que é o diferencial, né? As bibliotecas públicas, escolares e comunitárias não tem uma melhor que a outra, tem especificidades. E eu acho que a maior especificidade da biblioteca comunitária é o vínculo, é o afeto. As pessoas que estão na biblioteca conhecem os moradores. Então, quando uma criança entra cabisbaixa ou quando uma senhora entra mais irritada, a pessoa que está lá já sabe de que família ela é, que pode e chega para conversar. Então, nesse sentido, a aproximação com o livro é feita com um grau de afetividade e sem sacralização. E a literatura, ela é encarada na biblioteca comunitária como um objeto de arte. O livro literário é uma obra de arte. E como obra de arte, ela é aberta. Então, a criança tem a liberdade de interpretar, de conversar, de falar, de fazer, e isso no colo da mediadora, no colo do mediador, passando a mão na cabeça. Então, isso desacraliza o objeto livro, tanto quanto torna essa coisa que é de uma... A Silvia Castrigion faz uma abertura fantástica no livro da pesquisa, dizendo que parece que a escrita é uma coisa inacessível para a camada popular. Então, quando a biblioteca comunitária tem esse gesto do livro, e o livro, a pessoa chega na biblioteca e pega o livro, não precisa esperar o Stefano dar o livro. Então, isso vai quebrando, né? E as crianças vão aprendendo a mexer com o livro, vão aprendendo a cuidar do livro, vão aprendendo a devolver o livro para a estante. Então, tudo isso faz com que essa sacralização vá por água abaixo. Cida e Stefano, a gente vai parar um pouquinho essa nossa conversa para fazer um intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre bibliotecas comunitárias. Até já. Voltamos para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje são as bibliotecas comunitárias e como esse espaço vem fomentando o acesso ao livro. Eu sou Ariana Pacheco e os nossos convidados de hoje são Cida Fernandes, coordenadora do programa Direito à Leitura do Centro de Cultura Luiz Freire, e Stefano Farias, mediador de leitura da Biblioteca Comunitária Caboclo Girassol e articulador da releitura Bibliotecas Comunitárias em Rede. Só lembrando que o Opinião Pernambuco também vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, na Rádio Universitária FM 99.9 e na Rádio Paulo Freire AM 820. Cida, aproveitando que a gente estava falando no bloco anterior sobre esse objeto, né, que é o livro, que tipos de livros a gente encontra nas prateleiras de uma biblioteca comunitária? Existe uma certa, como é que eu posso falar? Uma certa linha comum a ser adotada entre as bibliotecas comunitárias, ou essa escolha desse acervo é livre e cada uma tem uma temática? Olha, embora a escolha do acervo seja livre, elas têm autonomia, tanto em relação à rede, quanto em relação às comunidades escolhem, né? Mas é muito interessante que, pelo estudo,
99%, quando é criada, tem muito livro didático. E para se liberar desses livros didáticos, é um Deus que nos acuda. Mas à medida em que elas vão percebendo, né, a função do livro didático e a função do livro literário, e a literatura vai ressignificando suas vidas, o que a gente encontra é que 100% das bibliotecas da pesquisa, por exemplo, tem em seu acervo livro literário de ficção e poesia. Então, 70%, eu até peguei alguns dados aqui para ser mais precisa, 74% do Brasil inteiro tem literatura de cordel. Literatura de cordel, até 20 anos atrás, era uma coisa quase só nordestina, né? Então, mas potencialmente, hoje, as bibliotecas comunitárias defendem no acervo a literatura de ficção e poesia, e quando fazem campanha, restringem e têm critérios. Antigamente, né, todos os livros que se doavam eram livros e às vezes ficavam um depósito de lixo, porque as pessoas doavam aquilo que não prestava. Hoje não. Já tem um avanço bastante grande, e aí eu diria que não só as bibliotecas da RNBC, as outras bibliotecas que não fazem parte da rede também, à medida em que vão se desenvolvendo, elas vão percebendo o valor da literatura de ficção e de poesia no desenvolvimento das pessoas, e aí vão privilegiando essa literatura. Eu acho que isso é bem... E também a produção escrita das próprias comunidades, né? Isso vai acontecendo, e isso é geral. Acontece, vai acontecendo, e quando você vai ver, tem várias bibliotecas que as crianças começam a produzir, os adolescentes começam a produzir, começam a incorporar, mesmo artesanalmente, nos seus acervos, e outras publicando mesmo. Aqui em Pernambuco, aí em Recife, a gente tem a Multicultural Nascedouro, que já incorpora várias obras de escritores locais, da comunidade, né? Então, um pouco isso. Aí... Além disso, tem acervo de pesquisa, tem jogos, tem outras coisas também. Mas, potencialmente, o mais importante é a literatura, é o livro literário de ficção e poesia. E aí, Stefano, qual a importância, por exemplo, de se ter livros de autores locais em uma biblioteca comunitária? O que é que isso representa? Então, Ariana, a gente trabalha com a perspectiva do enraizamento comunitário. Então, quanto mais a comunidade ela se apropriar da biblioteca comunitária, mais garantia a gente tem de que essa biblioteca vai permanecer aberta, né, independente das dificuldades que venha a enfrentar, seja financeira, estrutural, enfim. Quando a comunidade abraça isso, a gente tem essa garantia de que esse espaço vai permanecer. E uma forma da gente promover isso é a partir da identificação da comunidade com o que está naquele acervo, né? Porque muitas vezes a gente, claro, quando constrói o acervo, a gente leva em consideração o perfil dessa comunidade, mas é um sabor diferente, eu acho, para as pessoas daquele território, quando chegam e veem ali na estante um livro, né, de uma vizinha, de um vizinho. E Cida trouxe um exemplo muito massa para ilustrar isso, que é o da Biblioteca Multicultural Nascedouro, né, que é em Peixinhos. Então, a Biblioteca Multicultural Nascedouro, por exemplo, ela tem livros produzidos por poetas locais, né, e por pessoas responsáveis por fazer esse resgate memorial, né, da comunidade. Então, é muito legal você ver quando as pessoas chegam naquela biblioteca, as pessoas dali de Peixinhos, né, dos arredores, e se identificam, olha, é o livro de seu Oriosvaldo, que é o poeta do bairro. Então, isso fortalece essa identificação, né, desse público com aquele espaço. Ou seja, ao contrário, né, de outros espaços que têm suas especificidades, por exemplo, a gente não consegue provocar essa identificação de imediato, né? Mas com a biblioteca comunitária é diferente, né? Isso acaba fortalecendo, inclusive, a autoestima da comunidade, que já tem um estigma, por exemplo, de violência, um estigma de criminalidade, né? Que a gente vê sendo reforçado por outras mídias, né?
da comunicação. Então, é importante também para esse fortalecimento dessa autoestima, né? Esse bairro respira cultura, esse bairro tem escritores, tem poetas, tem artesãos, artesãs, enfim. A biblioteca é esse espaço também, né? O acervo também é esse dispositivo para fortalecer a identidade local e gerar essa identificação. Stefano, eu acho que, pelo que a gente conversou aqui até agora, a gente poderia dizer que a biblioteca comunitária é esse espaço não só de leitura, mas de cultura também dentro da comunidade, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência da biblioteca comunitária Caboclo Girassol. Falar um pouquinho como é que foi, como é que ela vem impactando a comunidade nesses dois caminhos, tanto cultural quanto da literatura. Então, a Biblioteca Caboclo Girassol, ela integra a releitura, né? A releitura é uma rede de bibliotecas comunitárias e eu integro essa rede desde 2013 e desde então eu tenho feito uma trilha, né, através de todas as bibliotecas que compõem essa rede, né? Hoje eu me encontro na Biblioteca Caboclo Girassol, entrei este ano, inclusive, né, na equipe da Biblioteca Caboclo Girassol, mas eu já me sinto apropriado o suficiente para falar, né, desse espaço que é rico, né? A Biblioteca Caboclo Girassol, ela está localizada no bairro de Águas Compridas, né, que é a parte periférica, né, de Olinda, e está inserida num espaço, né, numa tenda de Umbanda, né, e essa biblioteca ela possui muitos elementos, né, da religião de matriz africana, né? Então é um espaço que ele acaba surgindo a partir de uma luta, né, a partir de um enfrentamento ao racismo religioso que o espaço em diversos episódios acabou passando, né? Então Pai Edson de Umulu, que é uma figura responsável por mobilizar esse espaço, né, junto com os outros filhos da casa, ele acabou criando esse espaço, né? Tem um acervo muito diversificado e afrocentrado, né? Tem essa característica também, né? Por estar dentro de uma religião de matriz africana, o espaço, claro, ele acaba incorporando muito desse elemento, né? E a biblioteca ela tem essa especificidade, pois os símbolos, né, os materiais, os elementos da religião Umbanda que estão estão ali, né, entre o acervo, acaba promovendo uma relação meio que museológica, né, com quem visita aquele espaço. A gente tem os livros e a gente tem os elementos da religião de matriz africana, né? A gente tem birimbaus, a gente tem as indumentárias dos orixás. Então, a gente tem dois tipos de acervo no espaço, o acervo bibliográfico e um acervo que a gente já pode considerar como um acervo museológico. Resgatando um pouco os resultados da pesquisa O Brasil que Lê, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas bibliotecas comunitárias ao redor do país? Olha, eu diria que a principal dificuldade enfrentada pelos leitores é que o Estado brasileiro assuma o seu papel, né? Então, as bibliotecas comunitárias têm muita dificuldade financeira, porque assim elas dependem de editais, de feira, de rifa, de edital público-privado, elas não têm fontes de financiamento estáveis, né? E quando começou as políticas públicas, né, que o Plano Nacional, o PNLL, em 2006 teve um grande impulsionamento à criação de bibliotecas comunitárias, que na pesquisa isso aparece. Então, o povo quer biblioteca e o Estado precisa suprir. A gente defende que... Está dando um eco, eu acho. A gente defende que o Estado ele incorpore as bibliotecas comunitárias como rede complementar de bibliotecas públicas e que tenha um programa, de fato, de política pública que possa colocar quais são os parâmetros e que as bibliotecas não tenham que concorrer a editais, que elas tenham uma destinação orçamentária, né?
Por exemplo, nós temos aqui o Plano Estadual do Livro da Leitura, que acabou de ser aprovado. Então, eu sou uma das pessoas que vai estar no Conselho para acompanhar. A gente precisa exigir do Estado que se cumpra o que está no orçamento da educação, o que está no orçamento da cultura, e aí a sociedade civil pode atuar como complementar. Mas tem que ter um papel, tem que ter um recurso do Estado. Então, a principal dificuldade hoje nas bibliotecas comunitárias é recurso, especialmente para pagar ser humano, porque o trabalho do Stefano, o trabalho das pessoas que estão na biblioteca, precisa ser remunerado. Não é um trabalho, por exemplo, de um dentista ou psicólogo, que tem uma importância fundamental, mas que um dia de trabalho voluntário na comunidade, ele atende 4, 5 crianças, o educador, o bibliotecário, o mediador de leitura, tem que estar todos os dias lá. Essa prática de cultura e educação exige a convivência, e você tem que ter gente qualificada e remunerada. Então, para mim, porque livro você consegue material, mas pagar gente é onde tem a maior dificuldade em qualquer projeto social, porque parece que se é para pobre, qualquer coisa presta, e não é assim. Então, o principal é que a gente mobilize a população, que o povo pernambucano saiba que existe um plano estadual do livro, leitura, literatura e biblioteca, que tem que ter recurso público para desenvolver a cadeia criativa, tem que ter escola de criação literária, e promoção das gráficas, das editoras, das livrarias pernambucanas e das bibliotecas, de todas as bibliotecas pernambucanas, comunitárias, públicas e escolares. Cida e Stefano, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Acho que já dava para a gente passar bem mais tempo conversando sobre bibliotecas comunitárias, mas como nosso tempo aqui é reduzido. E, Cida, a gente encerra com você, lendo um poema de Solano Trindade. Muito obrigada. Vinde, irmãos macumbeiros, espíritas católicos ateus, vinde todos os brasileiros para a grande reunião, para combater a fome que mata a nossa nação. Vinde Maria Puxeria, João de Deus, José Maria, Nicásio Zé Pretinho, para a grande reunião, para combater a malária que mata a nossa nação. Vinde tapeiro, pedreiro, lavrador, arrumadeira, caixeiro, funcionário, combater a tuberculose que mata a nossa nação. Vinde irmãos sambistas da favela da Mangueira, do Salgueiro Estácio de Sá, para a grande reunião, combater o analfabetismo que mata a nossa nação. Vinde poetas, pintores, engenheiros, escritores, negociantes e médicos, para a grande reunião, para combater o fascismo que mata a nossa nação. Obrigada. Obrigada.